Meus irmãos, graça e paz, está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, da CPAD. Desta feita, abordando a 10ª lição. Deixa eu lhe dizer uma coisa a priori. Se você ouvir por aí que existe um evangelho que não tem sofrimento, não tem lutas e não tem provas, não acredite. Por mais que seja uma pessoa famosa, um pastor famoso, um artista que você conheça, se ele falar e te apresentar um evangelho que não tenha dificuldades, não tenha lutas, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Pois Cristo deixou bem claro, no mundo tereis aflição. Então, sabemos sim que há momentos de glória, que há momentos de vitória, que há momentos de muita felicidade, mas assim há adversidades e lutas para o cristão. Com isso, eu quero te apresentar a nossa 10ª lição e o seu título, que é a renovação cotidiana do homem interior. E está datado de 3 de setembro de 2023. Meu amado irmão, então eu te convido para a partir de agora nós analisarmos o homem interior, o homem exterior e também o comportamento humano acerca desse homem interior e esse homem exterior. Espero que nesta presente lição você venha aprender bastante conosco e venha sair daqui cheio do poder de Deus e apto para ensinar ou para ajudar o seu professor na próxima lição. Roda a vinheta. Meus queridos, como já é padrão, eu quero te convidar para lermos o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 16. Acompanhe comigo na tela. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nossa verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Tendo lido o texto áureo e a verdade prática com você, eu quero te convidar para lermos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 18. Acompanhe mais uma vez comigo esses textos aí na tela. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tendo lido para você, meu querido, o nosso texto áureo, eu quero te apresentar também a nossa palavra-chave desta lição. E a palavra-chave é a palavra renovação. Veja o significado dessa palavra. De acordo com os dicionaristas, a palavra renovação significa ação ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor,
renovamento. Esse é o significado da nossa palavra. Com isso, vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos desta lição. Meus queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer ter vocês conosco e todos quantos vocês trouxerem para este canal. Por isso, eu sempre peço a vocês, compartilha, comenta, curte, divulga esse nosso canal para mais pessoas, para que eles também conheçam e venham aprender da palavra de Deus. Se você caiu agora novo nesse canal aqui nesse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são postados toda semana, especificamente todo domingo na parte da tarde. Já para você passar a semana estudando e se dedicando na lição que você vai aplicar ou que você vai ajudar o seu professor em sala de aula. Eu quero trazer logo agora, antes de falarmos da lição, uma novidade. A CPAD já nos trouxe e já estamos em mão aqui com a nossa nova lição. Ó, que capa linda! Tanto a lição quanto também o livro de apoio aí, que vai ser comentado nesse novo trimestre, o quarto desse ano, o último, pelo pastor Wagner Gabi. E tem por título, ó, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então será uma lição maravilhosa. Iremos falar sobre missiologia e vários outros aspectos relacionados à grande comissão que Cristo nos deixou. Fique tranquilo, porque a semana que vem eu irei postar um pré-review, ou seja, um comentário sobre todas as lições, que são de número 14. 14 lições, eu irei trazer um tópico aqui, um vídeo falando para você de cada um desses, para você ficar com aquele gostinho na boca, esperando o dia da lição que nós iremos publicar. Então eu te avisarei com antecedência nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, estará aparecendo para você aqui agora. Se você ainda não nos segue, vai lá e segue para ficar por dentro dessas informações. Fique atento, porque logo mais estaremos postando um vídeo comentando sobre essas 14 lições. Pois bem, meu amado, tendo dito isso para você, eu quero te falar sobre a nossa 10ª lição, que tem esse título maravilhoso sobre renovação. Ou seja, vamos mais uma vez ler o título: A renovação cotidiana do homem interior. Meu amado irmão, como eu falei na nossa introdução, o cristão ele não está isento das adversidades. As adversidades vêm tanto para aquele que serve ao Senhor, como para aquele que também não serve ao Senhor. Um exemplo claro disso foi quando o Senhor trouxe aquele homem que edificou a sua casa na rocha e aquele que também edificou a sua casa na areia. As adversidades, o tempo forte, os ventos fortes, a chuva veio tanto para aquele que construiu na areia, como também para aquele que construiu na rocha. Mas você sabe do resultado daquele que construiu na rocha. Pois bem, meu amado, esta presente lição vem nos falar sobre dois aspectos que eu quero dividir com você. O primeiro tópico vai falar do nosso homem exterior, que eu tinha falado na lição passada de número 9. O homem exterior é essa aqui, ó, a nossa parte, a nossa carne, né? A carne, o nosso corpo. E o segundo tópico fala do nosso homem interior, está falando de alma e espírito. Ou seja, o homem exterior é a parte palpável e o homem interior é a parte que nós não conseguimos tocar, tá bom? Tendo dito isso, meu amado, eu preciso começar com você aqui conversando sobre esse tópico, destacando um ponto muito importante sobre esse homem interior. E esse homem interior aqui é apresentado como um vaso de barro. Vaso de barro esse que o Senhor retrata muito bem também lá com Jeremias, mostrando quando ele destrói o vaso e faz novamente, refaz um novo vaso. Pois bem, esse vaso de barro traz aqui à tona a nossa composição, que somos feitos do pó, que somos frágeis, que somos vulneráveis, que estamos aí expostos a muitas coisas, principalmente a morte, né? Com a entrada do pecado no mundo, você sabe que a morte veio habitar no ser humano. Mas quando falamos também no vaso de barro, o apóstolo Paulo se referindo a isso, está se referindo também aos sofrimentos que nós passamos nesse corpo exterior, também da fragilidade da vida ao longo do tempo, que vamos envelhecendo e vamos ficando mais debilitados. Mas em contraste com isso, ele vai falar, olha, por mais que nós somos esse vaso de barro,
Deus colocou em nós algo muito precioso. Então o valor não está no vaso, mas está no que o vaso carrega, no que o vaso contém. Tendo dito isso para você, precisamos falar agora sobre esse nosso primeiro tópico dessa lição. E o primeiro tópico da lição vai falar sobre o sofrimento exterior. Mais uma vez, falando desse corpo, né? O sofrimento exterior. E ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a experiência de Paulo. Segundo, o exemplo do apóstolo. E terceiro, a esperança do crente. Pois bem, quando falamos da experiência de Paulo, nós sabemos que Paulo passou por muitas dificuldades e muitas lutas. O apóstolo Paulo passou por naufrágios, passou por açoite, passou por enfermidades, mas ele chega a dizer no final da sua carreira que por mais que tenha passado por tudo isso, ele foi mais do que vencedor. E ele deixa bem claro, olha, esse combate que eu combati foi um bom combate. Acabei a minha carreira, mas guardei a fé. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem, assim como nós, num corpo exterior, que passou por dificuldades, que passou por lutas, que passou por momentos muito difíceis. Meu amado irmão, mas isso não foi o suficiente para fazer o apóstolo Paulo desistir da caminhada, desistir do propósito de Deus. Eu quero destacar a priori, a começo para você aqui, o que diz o comentário bíblico pentecostal. E ele diz a seguinte coisa acerca do que nós estamos falando. Paulo começa a catalogar as tribulações, os sofrimentos suportados em serviço de Cristo. Veja que tudo isso que ele passou foi em serviço, em prol do reino de Cristo. A lista é longa e inclui perseguições. Em 2 Coríntios 11, do 24 ao 25 e 32 a 33, ele narra isso. Também riscos de perder a vida, dificuldades físicas e os fardos psicológicos advindo de uma preocupação pastoral pelas igrejas. Mas mesmo em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo, ele se gloria não nas vitórias, mas sim nas fraquezas. E você poderia dizer assim, mas Otoniel, as fraquezas não é para mim gloriar. Mas o apóstolo Paulo vai na contramão disso e diz, olha, eu me glorio nas fraquezas, porque eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu sei que o Senhor me fortalece. Eu sei que a graça dele vem sobre mim nesses momentos. E é essa graça que vem sobre a vida do apóstolo Paulo que faz com que ele, que está nesse homem exterior, nesse corpo físico, nessa carne, fique de pé e faça a vontade do Senhor, mesmo em meio a essas adversidades. Meu querido, nesse contexto também, o dicionário Bicum vai destacar a seguinte coisa para nós. Podemos ser cristãos nominais, sem sofrer muitos inconvenientes. Mas os que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenha a garantia do poder libertador de Deus. Como eu destaquei no começo, na introdução, não tem como servir ao Senhor de verdade, de corpo e alma, e não passar por sofrimentos e por dificuldades. Agora, se você quiser ser um cristão, apenas nominal, apenas no nome, aí você vai estar de conformidade, de acordo com os padrões desse mundo, você não passará por dificuldades ou por tantas dificuldades. Agora, se você decidiu servir ao Senhor de corpo e alma e viver para Ele uma vida santa, com certeza você passará por dificuldades. Quero destacar para você 2 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. O texto bíblico nos diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Veja que volume, que tamanha foi as dificuldades e as provações que o apóstolo Paulo passou, a ponto de se desesperar. Então, do mesmo modo que o apóstolo Paulo passou fazendo a obra do Senhor, nós também passaremos, mas passaremos com Cristo ao nosso lado. Oh, glória a Deus por isso. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 12, vai anotando aí. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não há em nenhum canto do Evangelho, da Bíblia Sagrada, que diga que você que aceitou a Cristo vai viver em um mar
de rosa. Mas isso, meu querido, nos leva a outro ponto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque aí vem o nosso segundo subtópico, que fala sobre o exemplo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um exemplo declarado para nós. Declarado por quê? Porque quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que mesmo em meio ao sofrimento, Paulo não retrocedeu e nem tampouco negou a fé. E isso nos traz um retrato muito importante para a nossa atualidade. Quantas pessoas têm se desviado, abandonado, apostatado da fé quando passa por sofrimentos? Então, de forma declarada, nega a fé. Meu querido, precisamos ser cristãos genuínos. Aquele que vem a Cristo, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar, quando recebe uma dificuldade, quando está diante de uma provação, logo tende a desistir e a abandonar a fé. Mas aquele que serve ao Senhor pelo que ele é, não abandona, assim como o apóstolo Paulo não abandonou. As provações, pelo contrário, forjaram o apóstolo Paulo a ter confiança total em Deus. E isso é um ponto que eu abro aqui para nós nesse momento. As lutas e as dificuldades que vêm sobre nós não vêm para nos destruir, mas vêm para nos forjar, para nos aproximarmos mais de Deus. Lembre-se que Jó falou, olha, no momento de dificuldade, no momento de perda, ele falou, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora eu te conheço, ou seja, de perto, eu te conheço cara a cara, eu tenho visto o teu agir. Lembre-se, meu amado irmão, mais uma vez, é nas dificuldades e nas provas que nós conhecemos o Senhor como nunca. Meu amado irmão, é interessante que C.S. Lewis ele vai falar a seguinte frase: Deus está conosco todos os tempos. Nos momentos de alegria, Deus está conosco, mas é nos momentos de dificuldades que Deus grita aos nossos ouvidos: eu estou contigo, eu não te abandonei. Que você possa guardar isso muito bem no seu coração. E é interessante que o apóstolo Paulo, consciente desse propósito, dessa missão que Deus lhe deu, ele fala: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Veja, ele está dizendo, ainda que essa carne, que esse corpo se corrompa, eu não desfalecerei. Sabe por que o apóstolo Paulo, meu querido, tinha esse embasamento? Sabe por quê? Porque ele tinha confiança no poder de Cristo. Segundo, porque ele tinha zelo pelo evangelho e amor pelas almas. Três coisas motivavam o apóstolo Paulo. Mais uma vez eu destaco para você, porque ele tinha a confiança no poder de Cristo, amor pelas almas e confiava no poder do evangelho. Esses três pontos serviam como base de coragem para ele enfrentar as adversidades que vinham sobre a sua vida. E mais uma vez, eu ratifico aqui o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 16 e o verso de número 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu querido, o apóstolo Paulo, mais uma vez, é um exemplo para mim e um exemplo para você, porque em meio a tudo isso, ele não desistiu de fazer a obra do Senhor. Mais uma vez eu vou destacar isso para você. Primeiro, pelo amor às almas. Segundo, porque ele confiava no poder de Cristo e ele sabia muito bem da eficácia do evangelho a qual ele pregava. Amém? Com isso, vamos para o terceiro subtópico que fala sobre a esperança do crente. E que esperança é essa? É a esperança que o crente tem que mesmo nesse corpo aqui, frágil, nesse vaso de barro, ele sabe que um dia esse corpo será glorificado, transformado, no dia que Cristo raiar nas nuvens. É por isso que nós falamos tanto na preservação desse corpo, de guardar esse corpo, de ter esse corpo em santificação para aquele que é o dono do corpo. Não nós, mas ele, Cristo, que morreu por nós. Entenda uma coisa, meu querido. A Escritura assevera que a fraqueza humana serve para engrandecer a mensagem do poder de Cristo. Aí eu te digo, a debilidade do vaso humano requer e prova que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se não fôssemos de barro, poderíamos muito bem nos gloriarmos de que nós seríamos o ponto principal, a figura principal, o ser principal nessa história. Mas como vasos de barro,
nós entendemos e compreendemos à luz da Bíblia Sagrada que precioso é aquilo que habita em nós, e não nós que somos o centro de tudo, mas Cristo que é o centro, que é o principal em nossa vida. Nossas fragilidades auxiliam na formação de nosso caráter cristão, amadurecem a nossa espiritualidade e aprofundam nossa confiança e adoração. Eu vou destacar mais uma vez para você guardar isso muito bem aí na sua mente. Nossas fragilidades auxiliam na formação de nosso caráter cristão, amadurece a nossa espiritualidade e aprofunda a nossa confiança e adoração. Eu destaco para você 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 17. Ao reconhecer nossas fraquezas, reconhecemos o poder de Deus. Então, o homem que se entregou a Cristo, ele reconhece a sua fraqueza e sabe que existe um Deus forte que o ajuda e lhe põe de pé nos momentos mais difíceis da vida. Meu amado irmão, anote aí porque eu vou destacar mais uma vez para você agora outro comentário bíblico muito importante. Mateus Henry ou Matthew Henry. E ele destaca a seguinte coisa. Deus muitas das vezes leva o seu povo a enfrentar grandes dificuldades para que possam perceber sua própria insuficiência em se ajudar e sejam persuadidos a colocar sua confiança e esperança no Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu lembro disso? Quando eu vejo esse comentário de Mateus Henry, eu me lembro do povo quando saiu do Egito. Deus fez aquele povo rodear por 40 anos no deserto para eles aprenderem a confiar e a depender totalmente em Deus. E muitas das vezes as adversidades de Deus que vêm para a nossa vida é para que nós nos amoldemos à sua vontade e entendamos que somos eternos dependentes dele. É nas dificuldades que nós entendemos que nós não somos suficiente e bastante para vivermos sem Cristo. Os discípulos entenderam isso muito bem quando eles estavam naquele barco e estavam com medo de perecer porque a tempestade era imensa. As habilidades, os conhecimentos que eles tinham do mar não foi suficiente para livrá-los daquela tempestade. Mas Cristo, que estava com ele, foi o bastante para acalmar a tempestade. Que eu e você possamos entender muito bem isso. Eu concluo lhe dizendo a seguinte coisa. O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, que nós somos atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionados pelo mal, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Ou seja, indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. Oh, glória a Deus por isso. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, meu amado, o crente não perde as suas forças. Oh, glória a Deus por isso. Vamos para o nosso segundo tópico. Meus queridos, o nosso segundo tópico tem por título a renovação interior. Está dividido em 3 subtópicos. O fortalecimento diário, o eterno peso de glória e terceiro, a visão da eternidade. Se falamos no tópico anterior sobre o homem exterior, agora falaremos do homem interior. E esse fortalecimento diário é importante destacarmos, que é o Espírito Santo que traz, que habilita o cristão a manter-se firme diante das adversidades. Eu quero destacar para você, logo a priori aqui, João, capítulo de número 14, versículo 16 e 17. Anote aí, João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o precioso, aquilo que está dentro desse vaso de barro, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos fortalece todo dia. É Ele que nos dá poder para que nós possamos vencer as adversidades e os pecados.
que vem contra nós, contra esse homem interior. Pois lembre-se, diariamente esse homem exterior, é atacado para ser vencido, porque há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá graça para vencermos o pecado que diariamente nos rodeia. Eu deixo para você 1 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 12 ao 16. Depois você lê com mais cuidado aí na sua casa. O autor da lição vai nos dizer: isso é a operação do Espírito Santo, que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Veja que essas são ferramentas importantes para que você tenha esse renovo espiritual diário. Quais são eles, Otoniel? A santificação, a fidelidade, a reverência, a oração, o jejum e o temor a Deus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, falando acerca desse ponto, ele vai dizer a seguinte coisa: primeiramente, a mente precisa ser fortalecida num sentido espiritual. Então, a nossa mente precisa ser fortalecida de um sentimento espiritual. Primeiro ponto. Isso porque somos, ele vai explicar, isso porque somos assaltados por dúvidas. E isso é verdade. O crente, por várias e várias vezes, ele é assaltado por dúvidas. Então, ele precisa ter um fortalecimento desse sentimento espiritual na sua mente. Ou podemos, ele diz, ser perturbados por maus pensamentos que invadem a mente. Então, esse é o resultado daquele que não é fortalecido diariamente. Outro problema é o de pensamentos dispersos. E isso é interessante. Quantas vezes nós não ficamos dispersos, seja para orar, seja para ler a palavra de Deus, seja para fazer a vontade do Senhor. E quando ficamos dispersos, nós fracassamos em nossa mente e em nosso coração para fazer a vontade de Deus. É por isso que esse renovo é necessário para esse cristão, tanto para o âmbito dele ser assaltado por dúvidas, quanto para ele não ficar disperso. E o autor diz: se fôssemos deixados entregues a nós mesmos, não haveria esperança para nós. E não haveria ninguém para recomendar o Evangelho. Não posso fazer-me forte. Não posso introduzir este ferro nas muralhas da minha alma. Faça o que quiser. Fracassarei. Mas eis aí a força que vem de Deus. Ela é totalmente suficiente. O autor diz: embora eu tente fazer o que for, o tanto que eu lute por minhas próprias forças, isso será em vão e eu fracassarei. Mas Martyn Lloyd-Jones diz: mas eis aí a força que vem de Deus. Ela é totalmente suficiente. Meu querido, Deus é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Desde o momento que Ele chegou na nossa vida, Ele preencheu a nossa alma, o nosso ser. E somos completos porque Ele habita em nós. O segundo subtópico vai falar sobre o eterno peso da glória, ou de glória. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo vai fazer um contraste. Ele vai dizer, olha, as aflições desse tempo presente não hão de ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Ele diz, olha, há aflições tem, é verdade. Há lutas tem, é verdade. Há dias difíceis tem, é verdade. Há noites escuras tem, é verdade. Mas não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Ele diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, veja, que ela é leve. Por quê? Porque o fardo pesado Cristo levou. Você lembra disso? Então é leve, é momentânea. Então ele deixa duas coisas claras. Que ela é leve e que ela é momentânea. Ela não é eterna. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 17. Nesse texto, meu amado, o apóstolo Paulo faz um contraste entre o sofrimento presente
e o futuro glorioso. Oh, glória a Deus por isso. A menção da glória de Deus é referência à promessa e à esperança que sustenta a fé do crente em meio ao sofrimento. Isto é, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Como está lá em Colossenses, capítulo 1 e o versículo de número 27. Não é porque nós temos pais, pai e mãe. Não é porque temos muitos filhos. Não é porque temos um bom emprego. Não é porque temos um bom plano de saúde. Não é porque temos uma boa casa. Não é porque temos um bom plano de carga e carreira. Não. A nossa esperança está porque Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, há esperança da glória. Oh, glória a Deus por isso. Então, você vê esse contraste muito bem aqui definido nesse segundo subtópico, o eterno peso da glória. A tribulação versus a glorificação. As lutas versus o que Deus irá revelar para nós naquele grande dia. O comentário bíblico pentecostal vai ilustrar isso muito bem para nós nesse momento, que eu quero ler para você. Eu cito esses comentários bíblicos, esses autores, se você tiver a oportunidade de comprar, tiver dinheiro. Eu lutei muito antigamente, não tinha um dinheiro para comprar, mas se hoje você tem, que Deus te dê a possibilidade, meu querido, se você ainda não tem. E se você tem, compre, isso vai lhe ajudar bastante. Lembre-se, a sua Bíblia, sua regra de fé e prática, mas esses outros livros e comentários lhe ajudam bastante na pregação da palavra do Senhor, tá bom? Você que ainda não tem a condição, eu peço a Deus que Deus te abra as portas para que você possa também fazer parte desse grupo que tem esses livros. Pois bem, o comentário bíblico pentecostal vai falar: Deus está produzindo para, ou talvez melhor, em nós, uma glória eterna que excede em muitos todas as dificuldades temporais. Mais uma vez, Deus está produzindo em nós uma glória eterna que excede todas as dificuldades temporais. Meu querido, esta lição vem como uma injeção de ânimo para a nossa alma. Quantos aqui eu não conheço você, talvez conheça, mas não sei a sua luta que você passa. Está nesse momento passando por dificuldades, passando por provas. Então eu quero te dizer nesse momento, para você que me escuta, essas lutas, essas dificuldades, é Deus produzindo em você uma glória tão eterna e tão excedente que vai ultrapassar, que vai superar todas as dificuldades temporais que você está passando nesse momento. Essa transformação, meu querido, ocorre à medida que suportamos as tribulações. Por isso que você deve prosseguir, deve continuar e não pare em nenhum só momento. Aguardando ansiosamente a realidade eterna que nos espera e que mesmo agora está sendo operada em nós. Então, espera só mais um pouquinho, né? O autor aos Hebreus diz: há só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Oh, glória a Deus! Por isso, o nosso último subtópico desse segundo tópico fala sobre a visão da eternidade. E aí é que está. Os que desistem, os que param na caminhada, os que abandonam, apostatam da fé, são aqueles que não têm uma visão da eternidade. E o que é ter uma visão da eternidade, Otoniel? É não se atentar às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas precisamos atentar às coisas que não se veem, porque essas são eternas, são para sempre. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso quando diz: não andamos por vista, né? Andamos por fé e não por vista. Então, essa deve ser a visão do cristão. Essa deve ser a visão daquele que serve ao Senhor. Não se atentar às coisas desse mundo que são temporais, mas atentar para as coisas que não se veem. Oh, glória a Deus por isso. Eu ainda continuo aqui com você, falando a seguinte coisa. Na marcante comparação anotada por Paulo, duas diferentes visões estão aqui, meu querido, desenvolvidas. Primeiro, a que pode ser vista pelo olho humano. E a segunda, a que pode ser vista somente pelos olhos espirituais. Aquilo que é efêmero e aquilo que é permanente. Veja que há uma dualidade, né? Mais uma vez, há duas visões. A visão que pode ser vista pelo olho humano e a visão que pode ser vista pelos olhos espirituais. Aquilo que é efêmero
e aquilo que é permanente. As coisas terrenas e as coisas celestiais aqui é colocado. E aí está na sua mão. O apóstolo Paulo diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Então, o incentivo, a exortação do apóstolo Paulo é que nós possamos pensar nas coisas que são do alto. Esse sim é um comportamento daquele que tem uma visão da eternidade. Aquele que tem a visão da eternidade, meu querido, é ele passando por dificuldades, passando por luta e dizendo: há uma glória maior me esperando, há um céu me aguardando, há uma eternidade e há um corpo glorificado que logo mais eu vou ter. Essa sim é ter uma visão da eternidade. Oh, glória a Deus por isso. E eu destaco para você Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1, que é padrão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Findou? Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título Os Desafios de Hoje. Está dividido em cultura secularista, segundo, relativismo doutrinário e terceiro, batalha espiritual. Vamos entender cada um a fundo agora para que você entenda. Primeiro, eu quero destacar para você que o termo secular é as palavras derivadas dela. Quais são as palavras derivadas de secular? Secularismo, secularidade, secularização. Pois bem, essa palavra no começo, na sua origem, no período medieval, tinha outro contexto e outro significado do que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, quando se falava de secularismo no período medieval, estava falando sobre a jurisdição eclesiástica, igreja, e sobre a jurisdição secular, mundo. Então, a secularização em si mesma não é propriamente maléfica. Entenda isso. Só que quando colocada contra a religião, se torna uma forma hostil e opositora da fé. Entenda muito bem isso. Para entender melhor o termo secularismo, eu vou destacar para você aqui o autor Carl Henry. E ele vai dizer a seguinte coisa. Até o século XIX, o termo secularismo geralmente se referia à separação entre a autoridade civil, eclesiástica, entendeu? Mais uma vez, entre a autoridade civil, eclesiástica. Hoje, o secular é oposto, geralmente em contraste ao sagrado, substituindo o contraste anterior feito entre o sagrado e o profano. Igualmente, secularização é um nome dado, olha o significado. Secularização é um nome dado ao processo mediante a qual um entendimento sobrenaturalista do mundo é substituído por um entendimento naturalista. E é nessa substituição que eu falei a você que aí esse termo passa a ser contra o cristianismo, contra os cristãos, contra a palavra de Deus. Por isso que hoje esse termo é um termo usado negativamente, é um termo usado aqui de forma clara, aqui explicando para você, quando nós falamos de secular, nós estamos falando daquilo que é algo contra a palavra de Deus, algo que foge dos padrões bíblicos estabelecidos por Deus. Esse é um ponto. Outro ponto que eu destaco para você desse secularismo é que esse secularismo posteriormente vai fazer parte do progressismo e também do marxismo. Então, tendo explicado para você agora sobre o secularismo, continuamos agora aqui explicando para você. Esse secularismo, meu querido, mais à frente, vai se juntar com outras ideologias corrompidas que apelam para o pecado, que promove estratégias de perseguição à Igreja de Cristo. E nesse contexto, leis são promulgadas, né? E sentenças são prolatadas contra os cristãos. Então você vê que o contexto original
de secularismo foge totalmente a uma ressignificação, a um novo significado, e nesse novo significado agora há um ataque direto à Igreja de Cristo. Ok? Tendo explicado isso para você, vamos para o nosso segundo subtópico. No segundo subtópico, que fala sobre relativismo doutrinário, eu quero destacar uma palavra para você. É a palavra multiculturalismo. Vou destacar para você. Multiculturalismo. O que significa isso, Antoniel? É um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, que reivindica o reconhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. Pois bem, a priori também isso não é ruim, tá bom? Eu preciso destacar para você que é um movimento legítimo e um importante instrumento de luta contra o racismo, a discriminação e o preconceito contra determinados grupos percebidos como diferentes e marginalizados. No entanto, o problema, meu querido, do multiculturalismo está nesse ranço ideológico deles, contrário à cultura judaico-cristã. O multiculturalismo não aceita a cultura judaico-cristã. Logo, eles vão de encontro, principalmente por parte de alguns extremistas, não todos, mas alguns extremistas e críticos que vão de encontro, que falam as seguintes coisas, que as mazelas sociais de grupos minoritários são culpa da religião cristã. Veja que coisa. Não todos, eu quero destacar aqui, não todos desse multiculturalismo, mas aqueles que são críticos, que são aquelas pessoas extremistas, dizem que a mazela do mundo é culpa do cristianismo. E você sabe que isso não é verdade. Desse modo, meu amado, o movimento multiculturalista faz empenho em questionar, culpar e desconstruir a cultura cristã. Mas um problema aí que você está notando. E uma das ferramentas, para você ter ideia, utilizada com esse propósito, é a propagação do relativismo cultural. É outra palavra que eu destaco para você. Relativismo cultural. E o que é relativismo cultural, Antônio? A palavra relativismo tem a sua origem no latim. E é a palavra relatus, que significa aquilo que é relativo, que depende de alguma coisa. A ideia central aqui, meu querido, é que não existe verdade absoluta, como nós já estudamos em outras lições. Para eles tudo é relativo. Não há uma verdade absoluta. Eu destaco para você aqui um dos filósofos que foi o pioneiro nisso, e é o filósofo Pirro de Elis, de 360 a 270 a.C. Ele desenvolveu a ideia de que coisa alguma, entenda isso, coisa alguma poderia ser afirmado como absoluta, como certeza. E nesse mesmo entendimento, Protágoras tornou-se famoso pela citação que o homem é a medida de todas as coisas. Aí você percebe. Se o homem é a medida de todas as coisas, nós não temos firmeza nisso. Se nós não temos firmeza nisso, nós temos um relativismo. Se nós temos um relativismo, nós temos o que Pirro de Elis falou. Não podemos falar que nada é certo, que nada é absoluto. Para quem tem o homem, claro, como centro de tudo. Nós que temos Cristo como centro de todas as coisas, nós podemos declarar sim, que tem sim uma verdade absoluta, que temos sim a certeza de que o Evangelho de Cristo é o único caminho para salvar o homem do seu pecado. Por mais que a humanidade viva nessa modernidade líquida, nós temos embasamentos concretos e vivemos numa rocha inabalável que é Cristo. Meu querido, nesse cenário, o autor da revista diz, destaca-se que entre os sinais que antecedem a volta de Cristo está o surgimento de falsos cristos, falsos profetas e apostasia. Desse modo, na pós-modernidade, mercê do liberalismo teológico e desconstrução da fé ortodoxa, a autoridade bíblica é contestada e o relativismo doutrinário é instalado.
faz-se uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Ou seja, eu vou ressignificar vários textos da Bíblia para chamar aqueles que estão no mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, em vez de nós não nos amoldarmos ao mundo, como o apóstolo Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo, essas novas ideologias e esse relativismo doutrinário se amolda às questões e às conveniências do povo mundano. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último subtópico, que fala sobre batalha espiritual. E é claro, desde o começo estamos falando do homem interior, do homem exterior. Falamos agora sobre secularismo e também sobre multiculturalismo. Agora iremos falar sobre uma batalha espiritual, porque o crente que decidiu viver para Cristo, de verdade, de corpo e alma, se entregou para Ele e vive para Ele, como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele vive batalha espiritual. Uma batalha essa que todo dia é travada, né? Todo dia nós travamos uma batalha contra o nosso velho homem. Charles Spurgeon chega a dizer: eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, nas águas batismais, mas eu descobri que ele sabe nadar. Hoje eu tenho que matar ele todos os dias. Pois bem, a Escritura diz, meu querido, as Escrituras dizem, que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nós precisamos entender a seguinte coisa, que o modus operandi de Satanás é a seguinte coisa, é a mentira, o erro e o engano. Vou destacar, o modus operandi de Satanás ele é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Isso está lá em João, capítulo de número 8 e o versículo de número 44. O engano, você sabe que com o engano ele começou as suas atividades contra o ser humano, lá no Jardim do Éden. Por isso o crente deve estar muito atento, porque Satanás vai querer te atacar através do engano, da mentira e do erro. Lembre-se mais uma vez, ele é o pai da mentira e ele começou suas atividades com o engano. Por isso, meu querido, nós precisamos ficar atento às artimanhas malignas, porque não ocorre de forma perceptível a todos. Veja, não ocorre de forma perceptível a todos. Os espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, como está lá em Efésios, capítulo 2 e o versículo de número 2. Refere-se a uma ação demoníaca que manipula e aprisiona pessoas, colocando-as contra Deus. Então, esses dois tópicos anteriores que você viu, são pessoas que são aprisionadas, acorrentadas e que são cegas espiritualmente. E como resultado disso, elas atacam a Deus e a sua palavra. Por isso, precisamos ficar atento por isso. No entanto, você sabe que a sabedoria humana não é eficaz na batalha espiritual. Ninguém vai vencer a batalha espiritual pela sabedoria humana. Não. Se Deus não estiver com você, se Deus não for quem te fortalece, quem te dá as orientações, quem te dá as diretrizes, você é um fracassado. Meu irmão, por isso que a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6:12. Deus, contudo, não deixou a sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os cristãos, como está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 13. Assim, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as astutas ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, como está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 18. Com isso, eu concluo lhe dizendo a seguinte coisa: o cristão não está isento das adversidades. As adversidades vêm contra ele. E nesse corpo físico, nesse homem exterior, ele precisa estar plenamente cônscio de que ele é um vaso de barro
escolhido por Deus para fazer uma grande obra. No outro lado, no homem interior, ele sabe que o Espírito Santo é o meio pela qual ele recebe essa renovação diária. E essa renovação diária é necessária para ele vencer as astutas ciladas do diabo. Sabemos que o relativismo moral, relativismo doutrinário, está aí com tudo para querer tentar destruir a igreja de Cristo e abalar os alicerces que Deus um dia construiu. Mas sabemos que isso é debalde. Nem o multiculturalismo, nem o relativismo há de nos abalar, porque estamos na rocha que é Cristo. As lutas irão vir, a noite escura irá vir, a chuva forte irá vir, mas nós não estamos numa casa que está embasada, construída na areia, mas na rocha que é Cristo. Com isso, precisamos ficar cada dia atento, porque nem todos perceberão as astutas ciladas do diabo. Mas você, através do discernimento espiritual que Deus te der, você verá e então conseguirá, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, vencer essas adversidades. Com isso, eu te agradeço por ficar conosco. Que Deus te abençoe e eu te aguardo na nossa próxima lição. Forte abraço.